Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Glauco Almeida, sou oftalmologista e professor da Medicel. E o assunto que vamos destacar aqui são os conceitos gerais. Os conceitos gerais, o objetivo nada mais é do que a gente localizar um pouquinho o globo ocular, saber como que funciona a visão. Lembrando que o raio luminoso, ele penetra a estrutura ocular e ele vai ocorrer então toda a formação, saindo do globo ocular, percorrendo toda a via óptica até a região occipital, onde é processado então o córtex visual. Falando um pouco sobre cada local da visão, vamos começar sobre a pálpebra, lembrando que ela é dividida em lamela anterior, lamela posterior e uma linha cinzenta que separa as duas estruturas. Ela apresenta as glândulas de Meibônios, as glândulas de Zeiss, a glândula de Moll, que são glândulas sudoríparas, que está localizada bem na região da base dos pelos. Além disso, falaremos um pouco das vias lacrimais. Ela é composta do ponto lacrimal superior e inferior, o canalículo superior e inferior, que juntam no canalículo comum e formam o saco lacrimal. Do saco lacrimal parte-se para o ducto nasolacrimal, que abre em meato nasal inferior. Quanto ao bulbo ocular, ele tem um comprimento de aproximadamente 24 milímetros. Ele é dividido em 3 túnicas e 3 câmaras. As 3 túnicas são a túnica fibrosa, que é formada pela região escleral, a túnica vascular, responsável pela coroide, e ainda a túnica sensorial, que é a região da retina. Vamos destacar que a túnica fibrosa tem uma função de proteção, enquanto a túnica vascular ela é principal alvo de doenças. Vamos ver futuramente a questão do melanoma, da metástase, devido à sua grande vascularização. A coroide sempre deve ter uma atenção em relação a doenças sistêmicas. Vale destacar ainda a câmara anterior, que ela fica antes da íris, a câmara posterior, que fica entre a íris e o cristalino, e lembrar ainda da cavidade vítrea, que fica posterior ao cristalino, conforme nós vemos aqui nessa figura demonstrada. Falando da córnea, ela é uma estrutura avascular, transparente, porém ricamente inervada à região superficial. Ou seja, quando a gente tem alguma lesão na superfície ocular, a queixa principal é fotofobia, lacrimejamento, muitas vezes devido à exposição dessas terminações nervosas. Vamos destacar que das 5 camadas, o endotélio, que é a camada mais interna, é responsável pela deturgência corneana, ou seja, é responsável por mantê-la transparente, controlando então o fluido que entra e que sai nessa córnea. Além disso, ela não aumenta o número de células no transcorrer da idade. Muito pelo contrário, o paciente nasceu com 2.500, 3.000 células, ela tende a reduzir com o passar dos anos. Quanto à conjuntiva, episclera, tenoesclera, vamos destacar alguns detalhes. A conjuntiva, episclera e a teno geralmente formam essa camada de membranas superficiais. A gente vai perceber principalmente uma conjuntiva, no caso de inflamação, que ela vai tornar hiperemiada, assim como a episclera, também pode ocorrer uma episclerite, que geralmente são casos inflamatórios que resolvem sem ter necessidade de maiores intervenções. Já no caso da esclera, essa túnica, parte fibrosa, é importante tanto na proteção. E lembrem-se, quando estiver falando de esclera, de inflamação escleral, lembrem sempre de doenças sistêmicas e principalmente as patologias reumatológicas. Quanto à íris, ela limita a câmara anterior e a câmara posterior. No caso de uma midríase, nós teremos então o músculo dilatador da pupila em ação devido à inervação simpática. Já no caso da miose, quando a pupila fecha, nós teremos a ação do músculo esfíncter da pupila devido a uma inervação parasimpática. Lembrando que alterações da íris, quando ela não consegue dilatar, tem alguma malformação da íris, o paciente muitas vezes vai queixar de uma fotofobia, tendo em vista que não está tendo esse controle da iluminação para poder entrar dentro do olho, podendo ainda dizer de blefaroespasmo e lacrimejamento importante. Quanto ao corpo ciliar, nós vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, de seu estroma, que tem alguns músculos que partem fibras que se ligam ao cristalino. Esse músculo ciliar, ele é responsável pela acomodação, possibilitando a focalização das imagens. Já o seu epitélio, ele é responsável pela produção de humor aquoso, que sai da câmara posterior, ou seja, após a íris, em direção à câmara anterior.
Caso ocorra uma obstrução desse fluxo, não tenha para onde ele ir, vai acontecer então o desenvolvimento de muitas vezes do glaucoma agudo. Esse glaucoma agudo muitas vezes leva o paciente a procurar atendimento em pronto-socorro para que seja desfeito esse bloqueio pupilar. Já no caso da coroide, que é uma região altamente nutritiva do olho, nós temos que lembrar principalmente que ela é um sítio de tumores. Vamos lembrar deles, do melanoma, e pode também ser um local de metástases, que na mulher a gente lembra de mama, enquanto no homem o pulmão muitas vezes é o local para onde pode metastatizar, levando a tumores intraoculares. Quanto ao cristalino, ela é uma lente biconvexa, avascular e transparente. A opacidade do cristalino leva ao desenvolvimento do que nós chamamos de catarata. Ela tem um poder refracional de 1/3 do olho, ou seja, ela é responsável, tem um poder do grau muito importante para poder focalizar as imagens. E onde está então o outro poder refracional? O outro poder refracional, cerca de 2/3, está bem na região anterior, formado pelo filme lacrimal entre a parte anterior e a córnea. Então lembre-se, alterações do cristalino ou alterações da superfície ocular do filme lacrimal pode ocorrer então desfocalização e alteração do grau desse paciente. Quanto à retina, vale destacar que ela é composta de 10 camadas e a região entre o epitélio pigmentar da retina e os cones e bastonetes é onde muitas vezes ocorre o descolamento de retina, separando então o epitélio pigmentar dessa retina denominada retina neurosensorial. Já o nervo óptico, ele é formado então a partir das células ganglionares da retina. Essas células ganglionares, elas descem em formação uma estrutura que é o nervo óptico. Esse nervo, ele é dividido em 4 partes principais: a parte intraocular, intraorbitária, intracanalicular e intracraniana. Destaca-se aqui que a região intracanalicular é uma região importante de trauma, principalmente região automobilística, onde ocorre um estiramento do nervo óptico. Quando falamos dos músculos extraoculares, nós vamos destacar os retos e oblíquos. Os retos podem ser superior, inferior, lateral e medial, enquanto os oblíquos são 2, superior e inferior. Bem, pessoal, era isso que tinha de destacar dos assuntos, dos conceitos gerais, e agora entraremos falando da particularidade de cada alteração ocular mais à frente. Muito obrigado.